Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 24 de outubro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, Santo Antônio Maria Claret. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Hierápolis, na Frígia, na odierna Turquia, os santos Ciríaco e Claudiano, mártires. Data da morte incerta. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, São Proclo, bispo, que proclamou com firmeza a bem-aventurada Virgem Maria como Mãe de Deus, organizou o regresso do corpo de São João Crisóstomo, em cortejo triunfal, do exílio para esta cidade e, no Concílio Ecumênico de Calcedônia, mereceu o apelativo de Magno. Data da morte no ano 446. Em Nagra, na Arábia, a paixão dos santos Aretas, príncipe da cidade, e 340 companheiros, no tempo do imperador Justino e de Dunuvas ou Duma, rei dos Homeritas. Data da morte no ano 523. Na região de Tours, na Neustria, atualmente na França, São Cenóquio, presbítero, que construiu um mosteiro numas ruínas antigas, foi assíduo nas vigílias e na oração e se dedicou à caridade para com os escravos. Data da morte no ano 576. No mosteiro de Vertou, no território de Retz, na Gália, também na atual França, São Martinho, diácono e abade, que São Félix, bispo de Nantes, enviou para converter os pagãos desta região. Data da morte no século VI. Perto de Tongres, no Brabante da Austrásia, hoje na Bélgica, Santo Evergisbo, bispo de Colônia e mártir, que, dirigindo-se para Poitiers no exercício da sua missão pastoral, foi assassinado por salteadores. Data da morte no ano 590. Na Bretanha Menor, na atual França, São Maglório, que, segundo a tradição, foi discípulo de Santo Iltuto, sucedeu a São Sansão como bispo de Dólar e depois seguiu a vida solitária na ilha de Sark. Data da morte no ano 605. Em Coutances, na Neustria, também na atual França, São Fromundo, bispo, que fundou o mosteiro de monjas de Reims e exerceu o ministério pastoral no amor do Senhor. Data da morte no século VII.
Em Hue, no Anon, hoje no Vietnã, São José Le Dang Thi, mártir, que, sendo militar no tempo do imperador Tu Duc, foi encarcerado por ser cristão, no meio dos tormentos nunca vacilou na fé, dando testemunho entre os seus companheiros de cativeiro, e finalmente foi estrangulado. Data da morte no ano 1860. Em Como, na Itália, São Luís Guanella, presbítero, que fundou a Congregação dos Servos da Caridade e também a das Filhas de Santa Maria da Providência, para socorrer as necessidades dos mais indigentes e aflitos e conduzi-los à salvação. Data da morte no ano 1915. Em Ronco ou Adige, na província de Verona, também na Itália, o beato José Baldo, presbítero, que, empenhado no ministério pastoral, fundou a Congregação das Pequenas Filhas de São José, para assistência aos idosos e aos enfermos e para a formação das crianças e dos jovens. Data da morte no ano 1915. História de Santo Antônio Maria Claret. Protetor das pessoas que estão em perigo ou nas mãos de malfeitores. Fundador das congregações. Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, Padres Claretianos. Irmãs de Ensino Maria Imaculada, Irmãs Claretianas. Origens. Nascido em dezembro de 1807, num povoado chamado Salem, perto de Vic de Barcelona, Espanha, Antônio Claret y Clara foi batizado num dia de Natal. Foi o quinto filho entre 10. Seu pai era tecelão e seu lar era cristão. Na família, recebeu o exemplo e a doutrina do seguimento de Jesus Cristo, bem como a devoção à Virgem Maria e um grande amor à Eucaristia. Ainda criança, aprendeu a profissão de tecelão, com o pai. Depois, a de tipógrafo. A tipografia o influenciaria bastante na ousadia de evangelizar pelos meios de comunicação. Chamado de Deus. Ainda adolescente, Antônio Claret sentiu um forte chamado para se colocar a serviço de Deus como religioso. Por isso, decidiu acrescentar o nome Maria ao seu. Ele queria, com isso, testemunhar que dedicaria sua vida a Nossa Senhora. E ele viveu uma vida extraordinária, dedicada a fazer o bem, à caridade e ao amor próximo. Discernimento. Antônio Maria Claret trabalhou juntamente com seu pai numa fábrica de tecidos. Por causa de sua competência e dom de comunicação, foi convidado para trabalhos bastante rentáveis. Porém, recusou a todos por causa de sua vocação religiosa. Depois, quando tinha 21 anos, entrou no seminário de Vic. Seu objetivo era se tornar monge cartucho. Porém, um sacerdote percebeu sua vocação missionária e os dons para ser um homem de ação dentro da igreja. Dócil ao Espírito Santo, Antônio Maria Claret obedeceu. Começa a vida de missionário. Antônio Maria Claret foi ordenado em 1835. Em seguida, recebeu a nomeação de pároco de sua terra natal. Ali, ficou durante 4 anos. Depois disso, foi para Roma, mais precisamente para uma entidade da igreja chamada Propaganda Fides, Propagação da Fé, e passou a ser missionário apostólico. Neste ministério, viveu anos de árduo trabalho, dedicando-se inteiramente ao serviço pastoral na Espanha. Este seu trabalho rendeu muitos frutos para a igreja. Por causa do êxito de seu trabalho, foi enviado para as Ilhas Canárias, uma região difícil no campo da missão, no ano 1948. Primeira fundação. Porém, o padre Antônio Maria Claret sentia em seu coração o ardente desejo de iniciar uma obra de alcance mais amplo. Assim, no ano 1849, junto com outros 5 jovens padres, ele fundou a Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria. Mais tarde, esta congregação passou a ser chamada de Padres Claretianos, por causa da força de seu carisma. Bispo de Cuba. Pouco tempo depois da fundação da congregação, a longínqua diocese de Cuba vivia um tempo de enorme dificuldade. Estava sem bispo há 14 anos. Assim, mesmo ano da fundação da congregação, Padre Antônio Maria Claret foi nomeado seu arcebispo. Novamente, colocou-se a serviço e ficou evidente que Nossa Senhora jamais o abandonava.
Perseguições na ilha de Cuba. Em Cuba, passou a ser vítima constante de toda a sorte de pressões por parte de lojas maçônicas. Estas faziam violenta oposição aos padres, e provocaram vários atentados contra a sua vida. Puseram fogo numa casa em que ele estava, misturaram veneno a seus alimentos, bateram nele várias vezes e o assaltaram à mão armada outras tantas. Porém, Santo Antônio Maria Claret sempre escapava ileso e continuava sua missão sem retroceder. Missão em Cuba, a congregação feminina. Santo Antônio Maria Claret restaurou o velho seminário cubano, que, por causa de seu exemplo de santidade, passou a receber inúmeras vocações. Apoiou negros e índios, tornados escravos e procurava libertá-los. No ano 1855, com o auxílio de Madre Antônia Paris, fundou uma nova congregação religiosa, que passou a se chamar Congregação das Irmãs de Ensino Maria Imaculada. Mais tarde, receberam o apelido carinhoso de Irmãs Claretianas. Por causa de seu empenho missionário, Cuba ganhará várias outras dioceses. Ele fez questão de fazer visitas pastorais a cada uma delas. Nessas visitas, levava força e ânimo para os cristãos que mergulhavam num trabalho sempre mais difícil e sempre mais necessário. De volta à Europa. Em 1857 Santo Antônio Maria Claret voltou a Madrid, deixando a Igreja de Cuba mais fortalecida, unida e resistente. Em sua volta à Espanha, a Rainha Isabel II pediu que ele passasse a ser seu confessor. Mesmo sem querer tal cargo para não se envolver com política, aceitou, vendo também nisso um chamado de Deus. Nessa época, teve tempo para escrever e sua obra literária cresceu bastante. Ele juntou a ela seus incontáveis sermões cheios de sabedoria. No ano 1868, fez-se solidário com a rainha e acompanhou-a no exílio na França. Lá, permaneceu junto com a família real. Porém, continuou sua missão apostólica de grande escritor. Na França, achou tempo e forças para dirigir a fundação de uma academia destinada aos artistas. Esta obra passou a subsistir sob a proteção de São Miguel Arcanjo. Morte. Santo Antônio Maria Claret morreu com a idade de 63 anos. Foi em 24 de outubro do ano 1870. Ele estava, então, no mosteiro de Fontfroide, França. Ele deixou uma numerosa e importante obra escrita, que inspira e dirige almas até os dias de hoje. Sua beatificação foi celebrada pelo Papa Pio XI. Este, chamou-o de precursor da ação católica do mundo moderno. Sua canonização aconteceu em 1950, pelas mãos do Papa Pio XII. Oração a Santo Antônio Maria Claret. Ó glorioso santo, vós que em vida sofrestes tantos tipos de violência e perseguições, como atentados, assaltos e ameaças de morte, mas que, pela vossa fé e confiança em Deus e no Imaculado Coração de Maria, todas as vezes nos livrastes desses males, intercedei por mim e livrai-me do perigo de ser assaltado, roubado ou sequestrado. Afastai de mim e de minha família toda espécie de violência física e moral. Amém. Santo Antônio Maria Claret, rogai por nós. Rezar um Pai Nosso por todas as pessoas que se encontram em perigo ou nas mãos de malfeitores. Santo Antônio Maria Claret, rogai por nós.